Leandro, eu estou começando a minha carreira na advocacia, já atendi alguns clientes e o que eu mais ouço dos meus clientes são: eu vou pensar. Quando eu começo a falar o preço para eles, começo a dizer o que eles precisam fazer, dou o meu preço e eles falam: eu vou pensar. O que fazer quando o seu cliente disser para você: eu vou pensar? Bom, essa é uma série de vídeos. Esse vídeo trata pura e simplesmente de objeções. Eu já passei por isso? Já. E você vai passar por muitas vezes, principalmente na advocacia. Por quê? Porque ele vai falar assim, porque muitas vezes, principalmente para aqueles que advogam aí no interior, é de praxe comum os clientes irem de porta em porta nos escritórios para poder saber qual que é o menor preço, sentir mais o advogado, sentir mais aquele escritório, para daí então ele ter a sua base. E aí, muitas vezes a gente escuta: eu vou pensar. Aqui na frente do meu escritório, por exemplo, tem outro escritório de advocacia. Quantas vezes eu já vi clientes sair aqui de dentro do meu escritório dizendo: eu vou pensar, sai, atravessa a rua e vai lá do outro lado da rua no outro escritório. E tudo bem, isso é dele. Mas tá bom, Leandro, o que você faz quando o seu cliente diz: eu vou pensar? Primeira coisa, primeiro ponto que eu quero tratar com você: não aceite isso. Não aceite. Sabe por quê? Porque você é autoridade. Você é autoridade no assunto. Quando o seu cliente senta na tua frente, quando ele entra para dentro do seu escritório, que ele procura você para você atender ele, você é autoridade no assunto. Você é a pessoa que vai resolver o problema dele. Então, primeiro passo: não aceite. Tá, Leandro, mas o que eu vou falar para ele? O que eu vou falar para ele que ele vai pensar? Você fala para ele: olha, eu já vi muitos clientes, eu tenho muito tempo que eu faço isso, isso aqui é minha vida, meu cotidiano. E a maioria das vezes, todo mundo que fala para mim que vai pensar, acaba não voltando mais. E isso é prejudicial para você. Mostre para o seu cliente, mostre para aquela pessoa que está na sua frente que quanto mais ela empurrar para frente, quanto mais ela empurrar com a barriga aquilo, mais prejuízo ela vai ter em relação ao processo dela. Eu costumo dizer assim, aqui quando alguém fala para mim, eu explico para ele que eu já vi muitos clientes fazerem isso e não volta. As pessoas depois voltam e já passou do prazo. E eu costumo dizer para eles o quê? Olha, o direito não socorre aos que dormem. Às vezes a senhora sai daqui, não fecha o contrato comigo, não contrata a minha assessoria, não contrata a minha advocacia, daqui uma semana a senhora volta, o senhor volta para poder fechar o contrato comigo e aí o seu direito já precluiu, já acabou, já não vai ter mais gente fazer isso. Então, é hoje, é agora. E aí você não aceita isso. Tá bom, Leandro, se o cara insistir, se ele insistir falando que vai pensar, que pode ser, aí segunda coisa, o que eu faço? Eu quero saber o porquê que ele vai pensar. Tá, Leandro, mas você quer perguntar para o cara por que ele vai pensar? Sim. Você pergunta para ele o seguinte: eu posso saber qual o motivo, o que está impedindo o senhor ou a senhora da gente fechar o contrato hoje, agora? O que eu posso fazer? O que está faltando para a gente poder de fato fechar o contrato, você me contratar e eu resolver o teu problema, de eu te dar a assessoria necessária que você precisa? E aí, muitas das vezes eles vão falar, eles vão dizer qual que é a objeção dele em relação ao teu serviço, se vai ser preço, se vai ser condições de pagamento, se vai ser a forma com que você explicou que ainda não ficou claro, enfim, o seu cliente vai te dizer isso. E aí a terceira e última coisa, se ele ainda insistir o porquê que você por que ele não te contratou e por que ele vai pensar. O que eu costumo fazer? Por exemplo, quando o cliente insiste, cara, eu vou pensar, eu preciso pensar, aí que eu já vejo que não vai ter mais forma, o que eu faço? Então tá, tudo bem, pode ir embora, obrigado senhor, obrigado pelo tempo, enfim. E aí eu começo a dar a finalização no meu processo de atendimento. Eu faço a finalização no meu processo de atendimento. E aí quando o cliente vai saindo da minha sala, ou quando eu estou lá no escritório dele, quando eu vou saindo, que eu já estou perto da porta, eu viro e falo assim para ele: faz parte do processo, às vezes dá certo de fechar o contrato, às vezes não dá. Mas eu quero saber uma coisa, pro meu crescimento pessoal e aí para talvez eu não errar com futuros clientes. Agora que já não tem mais jeito, mesmo que a gente encerrou toda o nosso diálogo, o nosso debate e não deu para fechar, o que o senhor vai pensar? O que impediu? Qual foi o real motivo que impediu a gente de fechar contrato? É para o meu crescimento pessoal mesmo, para que eu possa evoluir. E aí nesse momento ele vai te dizer o que impediu. O que impediu? Ele vai dizer de fato qual foi a objeção que ele teve em relação ao teu serviço,
e ao teu preço, se for. E aí, muitas das vezes, ele vai falar, olha, eu não fechei por causa disso, acho que ficou faltando isso, foi pagamento, foi condição. Aí você volta, eu costumo dizer o seguinte, aí eu volto e falo, mas não, se foi por conta disso, se realmente foi só isso que o senhor impediu o senhor de fechar o contrato comigo, isso eu tenho uma outra condição. E aí a gente tenta retomar ali o nosso diálogo, o nosso debate, para que de fato ele feche o contrato comigo, tá bom? Então assim, sempre que o seu cliente disser que vai pensar, não aceite, pergunte por que ele vai pensar, o que está acontecendo, e por último, se de fato ele continuar insistindo na questão que vai pensar, pergunta no final lá para ele qual foi o real motivo da objeção dele. Com essa pergunta 3 aqui, você tem 2 pontos positivos. O primeiro, você vai descobrir a objeção que ele realmente tinha, porque daí ele vai abaixar a guarda e ele vai te contar o que de fato foi, e aí você vai acabar fechando o contrato. E segundo, se você não fechar o contrato com ele, você de fato vai aprender o que é que levou a ele não querer fechar o contrato com você. E você da próxima vez não vai errar com outro cliente, tá bom? Então, essa é a minha dica para vocês de hoje. Objeções. O que fazer quando o seu cliente disser que vai pensar? Siga esse passo a passo, não deixe o teu cliente ir embora, não deixe ele procurar outro advogado sem que você saiba de fato o que aconteceu e por que ele não fechou o contrato, ou sem lutar com todas as suas armas para que ele fique dentro do seu escritório, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, até o próximo vídeo e até lá!